Principais soft skills para você aprender e se destacar dentro do mercado de trabalho como programador. Então lá, habilidade de comunicação. Essa é uma das habilidades muito importantes no dia a dia de um programador, porque você precisa comunicar o que você está fazendo e entender o que você precisa fazer. E se você não tiver habilidade de comunicação, pode haver um problema grande aí nessa comunicação, nesse meio de informação, e você fazer algo errado, e isso vai te complicar bastante durante o seu dia a dia de trabalho. Então, pratique ser uma pessoa comunicativa, falar com clareza, expressar com clareza e até mesmo pronunciar as palavras de forma bem mais clara, né? Não fica ali falando assim, você quer fazer. Fale com bastante clareza, com tranquilidade e entenda que ali do outro lado tem uma pessoa tentando entender o que você quer e te passar também uma informação, né? Então, a comunicação é importante em vários aspectos. Saber falar as palavras corretas, falar com calma, com tranquilidade, com paciência, falar utilizando a boca bem falado, né? E comunicar a mensagem que é o principal. Então, escrever bem também é importante. Tente praticar essas habilidades de comunicação, escrita, verbal e tudo mais. Trabalho em equipe. Você, provavelmente, se for trabalhar numa empresa, você vai trabalhar em equipe. A não ser que seja uma eu-presa, que só tenha você. Mas trabalho em equipe é extremamente importante, porque cada um vai pegar uma parte do código para fazer, cada um vai precisar da ajuda do outro para construir uma solução que vai ser construída a várias mãos. Então, várias pessoas vão colocar a mão para construir uma única aplicação e o trabalho em equipe é importante. Saber lidar com conflitos, saber depois ali conversar com as pessoas para resolver conflitos de código também. Então, o trabalho em equipe é fundamental para um programador. Tente praticar essas habilidades. Resolução de problemas é basicamente o dia a dia do programador. Ele tem um problema, é uma tarefa, ele resolve esse problema, pega um próximo problema, pega um próximo problema, pega um próximo problema. Resolução de problemas, você tem que aprender a lidar com isso. Você nunca vai pegar algo que está bom, você sempre vai pegar algo ruim para transformar em bom ou algo que não existe para transformar em algo que existe. Adaptabilidade. A tecnologia ela muda muito o tempo todo e toda hora. Se você for uma pessoa que estagna e não consegue se adaptar às mudanças, você não vai conseguir ser um bom programador. Então tente ser uma pessoa que se adapte. Surgiu uma nova mudança de biblioteca? Vai lá, não fique frustrado, comece, estude ela de novo, não fique decepcionado porque você tinha aprendido recentemente. Vai lá, é um processo que você deve seguir para o resto da sua carreira. Se adapte àquilo que o ambiente está te propondo. Gestão do tempo. Você vai ter que falar, eu vou fazer essa tarefa em um dia, 2 dias, 3 dias, 1 hora, 2 horas. Você vai ter que aprender a gerir seu tempo, porque se você for trabalhar, por exemplo, remoto, você vai conseguir ter mais liberdade, mas por outro lado você tem mais responsabilidade, porque as tarefas vão ser cobradas da mesma maneira. Se você dormir até 1 hora da tarde, você vai ter que repor esse horário em algum momento. Então você tem que fazer uma boa gestão do tempo, que isso vai te diferenciar dos outros programadores que não têm essa habilidade. Orientação a resultados. Nós, programadores, precisamos de resultados. O que é isso? Tem uma tarefa, eu preciso resolver essa tarefa. Ela só tem três estados: sem começar, começado e terminado, né? Então a tarefa tem esses três estados. E do lado do gestor, ele vê dois estados: pronta e não pronta. Então você tem que ter esse resultado da tarefa estar pronta em algum momento. Então você vai combinar adaptabilidade, gestão do tempo, para resolver essa parte aqui de orientação a resultados e aprendizagem contínua, que é aquilo que eu falei, que a vida do programador é aprender novas habilidades. Se você for uma pessoa que não gosta de aprender coisas, você está na carreira errada, você não vai ser um bom programador. Aprenda a ser autodidata e aprenda a entender que você precisa de aprendizagem contínua até o último dia da sua carreira. Só para a gente ter aqui um exemplo de trabalho em equipe, você pode praticar utilizando aqui, deixa eu abrir aqui o meu GitHub, softwares open source, trabalhar em projetos open source. Opa, que eu não estou logado, deixa eu abrir no meu outro navegador e já trago para vocês aqui. Isso. Vou dar um zoom generoso aqui e vou abrir open. Olha só, tem esse repositório aqui, que eu gosto de fazer clone deles, que chama-se Hello Open Source. Inclusive ele tem em português, chinês e vários idiomas. Você pode abrir a versão em português dele. E é óbvio que ela deve estar fora, né? Alguém deve ter tirado esse repositório de lá. Mas o que acontece? Aqui nesse clone que eu estou fazendo aqui, tem alguns detalhes de como você pode
trabalhar em ferramentas open source e em projetos open source. Como são os primeiros passos para você trabalhar com open source. Então isso aqui é bem legal. Ainda que esse repositório esteja fora, você pode ir lá no navegador e pesquisar open source. Ele vai te trazer os principais repositórios. Olha só, você vai ter a possibilidade de ver, por exemplo, em iOS, em Golang, deve ter alguma coisa em JavaScript, deixa eu ver. Open Source JavaScript. Então a gente tem que aprender a utilizar algumas ferramentas para você conhecer o que tem disponível para você trabalhar. Então, procure sobre ferramentas open source. Deixa eu ver se a gente acha alguma bem mais tranquila aqui. Olha só. Acho que aqui está atualizado aquela biblioteca. Isso. Olha só, aqui ele traz em português, ó. Esse aqui é o Mazipan Hello Open Source. Ele traz aqui dicas de como você pode trabalhar com open source, né? E isso é bem interessante para você aprender a compartilhar e trabalhar em projetos utilizando aqui as práticas do trabalho em equipe. Se você ainda não tem a possibilidade de trabalhar com outros programadores porque você não foi contratado ainda, trabalhar em alguma ferramenta open source é muito importante.